A história da integração lavoura-pecuária-floresta na Mata Atlântica. Entender a evolução desse processo é fundamental para saber como investir nesse sistema. Vamos à capacitação tecnológica. Bem, pessoal, então agora nós vamos tratar de integração lavoura-pecuária-floresta no bioma da Mata Atlântica e eu vou começar com uma introdução genérica e depois a gente evolui no tema especificamente da ILPF dentro desse bioma. Então, um pouquinho de história aqui é o seguinte, ó, primeiros estudos estão lá na década de 70, o enfoque era produto florestal e o gado entrava nas pastagens, entrava nas florestas como um controlador biológico, uma estratégia para colher o que poderia vir a ser no futuro material de combustão, material para pegar fogo embaixo das florestas. Então, os benefícios estavam aqui. E a questão de fluxo de caixa nos primeiros anos de crescimento florestal, esses eram os dois focos, basicamente. Já nos anos 90, o enfoque ainda continuava sendo do produto florestal, mas já se buscava obter benefícios diferentes do primeiro momento. Ainda nos anos 90, mas já mais à frente, o enfoque começou a ser pecuário. Começou-se a perceber que as árvores poderiam trazer rendimentos para a pecuária, rendimentos para a área pecuária, rendimentos para o proprietário daquela área. E aí começa-se a discutir proteção do gado, principalmente como sombra, controle de erosão. E nessas regiões onde eu vou ilustrar, o problema de erosão era muito forte. E a renda derivada do produto de árvore era uma coisa assim, relegada a um plano secundário. Então, isso aqui foi um evento feito em 94, nessa cidade, no Arenito Kaiowá, para tratar desse aspecto aqui. E aqui já havia uma preocupação com conservação de solo. Vocês vejam que esse aqui é um perfil de um terraço, e a árvore já estava plantada como uma estratégia de contenção ou de reforço do terraço, uma estratégia contra a erosão. Então, o foco não havia foco nesse componente arbóreo, a árvore entrava aqui para fazer efeito para este componente que era o principal. Então, esta área aqui, não é a mesma da foto anterior, é uma outra. O foco era assim, o foco era a pastagem, e isso aqui foi uma área, isso aqui é uma foto de 2006, isso aqui é uma área que foi feita em 89, através de agricultura. Do que a gente chama hoje de integração lavoura-pecuária, floresta, fazia-se para fazer a reforma de pasto. Reformava-se o pasto, com milho e mandioca no segundo ano, e nesse caso foi plantado as árvores, naquela estratégia de conservação dos terraços, manutenção dos terraços. Então o foco era proteção do gado e as práticas silviculturais eram negligentes. O negócio era ter sombra, ó, todo bicho escondido na sombra. E o componente arbóreo aqui era negligenciado, ó, não tem desrama, qualidade nenhuma, então era negligenciado, ou seja, o foco ainda era na pecuária. Já nos anos 2000, começa então uma estratégia, uma preocupação já de ter um produto diferente. E aí, na estratégia de reforma de pasto, o componente agrícola começa a ganhar peso, como uma forma de pagar as contas da reforma de pasto, que era importante, e ainda assim gerar um certo lucro, começa-se a ganhar espaço, mas ainda era forte, proteção do gado, controle de erosão, e agora sim, a renda derivada dos produtos das árvores começava a ganhar corpo. O pessoal começava a perceber aí uma oportunidade de negócio. A gente não via mais o produtor dizer só, não, eu só quero sombra. Ele já começava a pensar em uma outra renda. E aqui então está a estratégia, ó, uma estratégia de reforma de pasto, com mandioca, com plantio de grevilhas, uma estratégia para reformar o pasto e não ter uma despesa na reforma do pasto, mas ter ainda assim, reformar o pasto e ter lucro com isso. Então está aqui um lucro, a renda líquida, e aqui as fases. Então, em 2006 ele colheu as árvores. Aqui tem uma história interessante, eu vou gastar um minuto para contar para vocês, que é, o planejamento era para colher as árvores aqui em 2009. No período de 2003 a 2005, 2006, foi o período que mais se abateu matrizes no Brasil inteiro, e naquela região não foi diferente. Chegou o momento que o proprietário dessa área disse, Porfírio, e agora? Eu abato as árvores ou eu vendo as vacas? Se eu vender as vacas, porque as árvores ainda não estão na hora. Claro, como a estratégia de ter um portfólio de negócios na pecuária
com a introdução de árvores ela é real, ou seja, você agora não tem mais só gado, você tem gado e madeira, por exemplo, nesse caso. A madeira acudiu, ou seja, socorreu ele nesse momento. Então, o que aconteceu? Mesmo não estando na hora, foram colhidas 231 toneladas de árvores que foram vendidas, mais o resto da lenha, que saiu da galhada, etc., que foram vendidas. Então, começou assim, fez milho no segundo ano, e chegou aqui com gado tricross, com mombaça, árvores, e aí colheu aqui. E aqui essa é a evolução, do ano 2000 a 2005, a produção, o incremento de madeira, e aqui mostrando as arrobas animais que ele manteve na área nesses anos. Vocês vejam que isso aqui denota para a gente que árvore por si só não salva não livra o pecuarista, o produtor de pecuária, fazer manejo do rebanho. Isso aqui é uma demonstração de que ele errou no manejo da pastagem e veio ano a ano caindo a sua capacidade, né? Então, árvore, muito bem, e manejo da pastagem, ruim, né? Então, não desobriga o produtor de cuidar também da pastagem. As árvores não são salvação da lavoura por si só. Isso aqui já é outra estratégia, na mesma condição ainda do enfoque, ou seja, fazer reforma de pasto e chegar num pasto arborizado por aqui, né? Então vocês vejam aqui o ciclo que começa aqui, não é plantio direto, revolvimento, porque isso aqui estava num estágio de degradação que não tinha outra forma, e aí chega aqui. Essas aqui é uma área muito antiga, que não existe mais, foi colhida, mas o enfoque ainda era esse. Vejam aqui, produção de madeira, lenha e fertilidade do solo. Isso aqui fruto, esse aumento na fertilidade do solo no intervalo de 8 anos, fruto de ciclagem de nutrientes, de bombeamento, porque nesse período de 8 anos essa área não sofreu nenhum tipo de aporte de adubos ou de nutrientes nenhum. Então, toda essa melhoria aqui foi em função desse novo sistema de uso da terra, que traz uma série de benefícios que a gente pode discutir isso com mais vagar posteriormente. Bom, chegamos em meados de 2000, então, e aí o enfoque produto pecuário e madeira, e as árvores, então, ganham um aspecto, e a gente continua daí, por meio da reforma de pastagem ainda, as árvores entrando, e diretamente em pastagem formada. Já mudou a estratégia, não é mais só agora mediante a reforma, começa a ter uma intencionalidade maior, ou seja, uma agressividade maior de pôr a árvore no meio da pastagem. Mas ainda assim perdura proteção do gado, controle de erosão, produtos das árvores, agora já ganhou, já está mais robusto aqui, então já começa a ganhar mais espaço. Por conta de exemplos como esse. Esta área aqui é esta aqui, que foi colhida então em 2006. E por conta disso, esse produtor ganhou um bom dinheiro. Mas aí aqui ele entendeu o que se falava para ele lá atrás, quando ele dizia assim, não, eu só quero sombra para o gado. Se ele tivesse feito as práticas silviculturais necessárias para otimizar o sistema, ele teria produzido o dobro de toras aqui. Porque ele tinha toras curtas, porque ele não tinha feito as práticas silviculturais necessárias nessa área. Porque o enfoque era pecuário, não era um enfoque florestal, madeireiro, melhor dizendo, arbóreo, né? Bom, já quase nos finais do ano 2000, a coisa já melhorou bastante, né? A gente já tinha discutido programas na Embrapa, etc. e tal. Já estava pensando numa coisa, e aí se detecta um problema. Já tinha-se um número grande já de unidades de produtores usando o sistema, gente colhendo madeira, resultados aparecendo, então a coisa caminha, e aí nós temos então aqui agricultura e pastoreio em plantações florestais, ainda continua, e plantações florestais em meio às pastagens. Então agora a intencionalidade aumenta e nós vamos levando a árvore para dentro da pastagem e da pecuária. E aí com tudo isso pinta um problema. Existiam várias unidades ou vários produtores, não num número grande, mas existiam, com resultados já finais, como aqueles da tora, mas a gente, ao andar, no caso desse produtor, por exemplo, só para ilustrar, esse caso aqui, que ele colheu a madeira, as toras eram de má qualidade. Aí então ficou patente, a gente sabia, mas ficou patente para todo mundo, que
havia uma negligência nesse aspecto aqui, ó. E havia necessidade de capacitar agricultores, de capacitar produtores, de capacitar técnicos para essa questão do componente florestal nas pastagens e na pecuária. Né? Porque nesta área, que eu ilustrei anteriormente, que foi feita com reforma, que chegou em 2008 com uma árvore em pé naquela região valendo R$ 84,00, mas que esse sistema aqui, que tinha árvores de 18 a 20 metros de altura, só produzia uma tora de 4 metros, porque notem aqui, ó, não tinham sido feitas as práticas adequadas, silviculturais adequadas, o que melhoraria mais ainda a própria pastagem aqui embaixo, porque otimizaria toda a condição de microclima aqui. Por conta disso, nesse caso desse produtor, que dizia, mas eu só estou interessado em sombra, esta árvore valia 84 em pé, produzia uma tora de 4 metros de comprimento, que dava quase 1 metro cúbico, e valia R$ 84,00. Como é que ele se livrou um pouco, como é que ele melhorou o rendimento disso? Porque ele poderia ter 2 toras aqui, de 3 metros, por exemplo, né, se ele tivesse feito a desrama até 6 metros de altura. Com uma pequena serraria, né, uma serraria pica-pau, uma estacionária pequena, aquela mesma árvore, aquela mesma tora, perdão, que valeria R$ 84,00 no mercado local, fazendo só isso aqui, ó, desdobrando em tábua para caixaria, ele agregou 3 vezes mais valor. Então, com isso eu estou dizendo que não vai bastar só colocar árvores na integração, colocar árvores na pecuária e árvores na lavoura. Vamos ter que trabalhar também a produção florestal, ou seja, processar, semi-processar a madeira. A madeira tem que ser colocada com valor agregado. E nós, os técnicos que estamos envolvidos nisso, temos que pensar como que a gente faz para agregar também valor, não só na pecuária, como as árvores vão agregar valor à pecuária, mas como que a gente vai agregar valor no próprio componente florestal, no próprio componente madeireiro. Então, isso aqui é uma imagem daquela constatação, ó, sistemas montados, muito bonito do ponto de vista pecuário e sem as devidas cuidados aqui, que depois, com o tempo, traz prejuízo para a pecuária, porque a sombra é muito grande, muito intensa, perdão. Então, estou quase terminando esse módulo, só para fechar aqui, ó, vejam o seguinte. Esses foram os primeiros projetos naquela região sul do país, nesses anos, com esses pequenos impactos aqui. Né? E aqui nasce, então, nesse ano aqui, nasce um grande projeto nacional, que coopera com a legislação, que hoje é uma política pública, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, e que, por conta disso, nós estamos hoje envolvidos com esse curso, e vocês que estão participando desse curso estão em função dessa política pública que precisa alavancar, e é uma estratégia de uso da terra competitiva para o Brasil, e a gente precisa fazer a alavancagem disso. Essa era uma rede que foi criada, então, a partir de 2000, que existia uma pequena rede. No estado do Paraná, onde eu tenho trabalhos mais antigos, hoje o quadro é mais ou menos assim, né, de unidades com pecuária, com lavoura. E aqui, pensando na pecuária, porque é a forma dominante de uso da terra no país, se vocês conseguem, aqui é uma propriedade, está em azul, esse ponto vermelho é a visão dessa imagem, que é dessa parte aqui, dessa área aqui. É assim, né, preparada para a reforma. Depois, essa mesma propriedade, que é esse mesmo ponto, visto de novo, aqui, serviria para orientar vocês essa roda d'água aqui. Né? Agora, toma essa configuração, o produtor já amplia suas áreas por si só, esses são os efeitos de vizinhança. E então, o que a gente tem de novo nessa estratégia de LPF é só a modificação do paradigma. Então, a árvore é a novidade aqui que precisa ser incorporada pela forma dominante, no caso desse exemplo, a forma dominante pecuária, pastagens. Um experimento lá na Pecuária Sudeste, montado pelos colegas lá da Pecuária Sudeste, com espécies nativas, que espero que traga e vem trazendo alguns resultados interessantes, porque até agora eu mostrei exemplos com espécies exóticas e aqui já saem alguns resultados, esses resultados devem estar disponíveis já na literatura. Então, aquela unidade lá do passado, que não tinha desbaste, que a gente mostrou aqui,
quando a gente, então, detecta isso e estabelece os programas de transferência de tecnologia, lá em 2004, 2003, ela chega, então, nessa condição. Então, agora, 2007, desbastada, muda a figura. Você tem árvores que vão virar madeira, você tem componente pecuário, forrageiro, funcionando adequadamente. Nesta imagem aqui, nós temos 3 fotos, 3 imagens do Google. A primeira imagem, por exemplo, tem uma área plantada aqui, tem uma área plantada nessa posição. A segunda foto, essa posição já não tem mais área plantada. A terceira foto não tem também. A primeira imagem aqui é do ano de 2006, a segunda é 2011, e a terceira já é 2013 para 2014. E veja o que acontece. A propriedade do lado, na verdade, a parcela do lado, estava descoberta nessa fase, agora está num estágio intermediário, as árvores ainda estão pequenas, e aqui ela está evoluída. E a propriedade do vizinho, a propriedade do vizinho que não tinha árvores, agora também passa a ter. Então, há um efeito de vizinhança nessas unidades que foram montadas aí. Bom, ainda dentro daquela estratégia de difusão e de trazer exemplos regionais para criar fatos regionais, porque não adiantaria falar de regiões muito distantes, né? Então, isso aqui é uma outra região. Vocês estão vendo aqui ainda a resteva da mata do milho. Então, isso aqui foi no verão, foi milho, ó. Isso aqui foi milho e no inverno está com aveia, azevém, com pastejo em faixas. O rebanho é contido entre um renque e outro, com cerca elétrica, e depois essa cerca elétrica caminha aqui e os animais pastejam em faixa. Então, vocês estão vendo aqui uma fase inicial, no segundo ano, quando começou o pastoreio. A verdade, nesta área, o pastoreio é desde o começo, porque foi protegido com cerca elétrica desde o começo. Hoje essa área é assim, em 2014, e começa a colher madeira. Esta área nós vamos discutir mais no outro módulo, nós vamos comentar da colheita da madeira nessa área aqui. Vocês estão vendo aqui, então, o rebanho de gado Jersey, Tifton e Grevilha. Aqui, essas unidades, então, serviram para a pesquisa, fazer alguns trabalhos em unidades que foram montadas, a princípio, para transferência, para a pesquisa. Então, vocês estão vendo nessa imagem de cima aqui, um esquema com 2, 3 e uma fila, onde pesquisas estão sendo desenvolvidas com agricultura. E aí, quando a gente chega nessa fase, então, nessa fase da lavoura, da pecuária, já mais da lavoura, então algumas questões técnicas começam a aparecer. E aí agora nós estamos na rasteira disso, estamos tentando responder e perguntando sobre esses aspectos aqui de perda, se acontece perda em cultivos, se compensa, se essa perda tem alguma compensação pela produção da madeira, e qual é o desempenho e o comportamento dos animais dentro disso aí. São algumas perguntas que essas unidades vão ajudar a gente a responder. Então, isso aqui é Mato Grosso do Sul, isso aqui é Mato Grosso do Sul, isso aqui Ponta Grossa, onde tem estratégias com lavoura e pecuária, e lá, basicamente, nessa região mais fria, então, para ilustrar para vocês aqui, um sistema com milho no primeiro ano, depois aveia no inverno, soja, milho, soja, aveia, azevém, que roda assim todos os anos. E aí, no primeiro e no segundo ano, esse aqui é a discussão de rendimento. E é desse jeito que aconteceu. A gente teve uma produção no sistema sem árvores, que é essa faixa azul, e aqui a produção de milho dentro do sistema arborizado, que compensou essa perda junto das árvores aqui, né? Aqui um exemplo dessa produtividade aqui no sistema, e aqui colocando o valor da madeira aqui para a lenha, né? Então, além de ter uma produção nesse primeiro ano, nesses 2 primeiros anos, além de ter uma produção melhor de grão, teve também um acréscimozinho pelo crescimento da madeira ali. Mas, depois de um certo tempo, esse é o comportamento da lavoura dentro de renques arbóreos, naquela região. Bom, nessa imagem aqui vocês podem ver, aqui é milho e soja. O verde é dentro do sistema arborizado e o amarelo é na testemunha sem árvores. E aqui na soja o vermelho é a testemunha sem árvores, ok? Então, com lavouras
e com o tempo as árvores afetam fortemente as lavouras. As lavouras vão sofrer muito mais, pelo menos na região subtropical, está ficando cada vez mais patente de que com lavouras nós vamos ter sucesso nos primeiros anos, talvez no segundo, terceiro, ou vamos ter que ter estratégias de abrir muito mais cedo o sistema. Mas aí nós temos um prejuízo porque nós não chegamos a ter as toras que a gente precisaria. Então, essa é uma discussão que vem vindo à tona para a gente discutir no subtrópico, onde a gente tem um clima mais frio e a gente precisa usar lavouras de ciclo curto que não tem tempo para se adaptar ao novo ambiente. O que não acontece com forrageiras perenes, que aí tem toda uma estratégia das espécies para se adaptar a esse ambiente modificado. Bom, então aqui eu já ilustrei isso numa imagem anterior, mas só para reprisar, dentro do sistema arborizado, então, ainda numa fase que é possível produzir grão, o sistema arborizado produziu 3.700 kg de soja e o sistema sem árvores aqui produziu 4.100. Uma diferença significativa. E aí a pergunta ainda resta, será que esta produção de madeira no tempo vai pagar a diferença entre essa produção e a produção sem árvores? Tem que lembrar também que no sistema sem árvores a gente gasta 100% de semente. Aqui a gente usa 86% de semente, 86% do adubo, porque essa faixa aqui, que é deixada para as árvores, nesse arranjo espacial, que é de 14 metros entre uma faixa e outra, ela ocupa 14% da área. Essa faixa aqui não é semeada e nem plantada de soja. E, naquela região, se produzirmos 3.000 quilos de soja, está paga as contas e sobra e dá lucro. Então, por enquanto, estamos assim. Vamos ver na evolução do tempo como é que essa área vai evoluir com soja. Não acontece isso com pecuária. A pecuária continua indo muito bem aqui, por enquanto ainda, e as árvores aqui vão sofrer desbaste ainda este ano, e aí nós vamos ter uma outra resposta aqui, que é quando os sistemas chegam ao ponto de colher madeira intermediária, que nós vamos discutir isso num outro módulo da colheita da madeira intermediária, com uma estratégia, inclusive, para otimizar e regular o sistema. E aí, como nós estamos trabalhando com isso, não se assustem, eu trouxe um problema que está acontecendo. Que não acontecia lá em 90, não acontecia em 2000 e aparece agora. Com esse componente causando esse tipo de problema. E aqui tem um trabalho em preparação que está sendo submetido recentemente pela colega lá da Embrapa Pecuária Sudeste, num ranking de qual eucaliptus, no caso aqui são só eucaliptus, espécies arbóreas de eucaliptus, qual eucaliptus é menos, vamos dizer assim, menos assediado pelo rebanho. Então aqui a gente tem uma escala deste para este que é o menos assediado. Tá? Então esse é um problema que vocês vão se deparar no campo, que a pesquisa está em busca da solução, ainda não existe, e aí existe pelo menos umas 12 hipóteses para serem testadas com relação a esse tipo de problema do gado com o componente arbóreo. Obrigado então e até a próxima aula.